Deus. O livro de Juízes fala sobre esses ciclos de falhas. Então, é um espiral que sempre está indo para baixo e vai revelar para nós, e está revelando, que a nação de Israel, que tinha uma aliança com Deus, uma aliança para ser uma nação especial, onde haveria as bênçãos de Deus, onde os privilégios que eles tinham, nenhuma outra nação tinha. Deus tinha revelado a sua vontade, o método de ter acesso a Deus. Nenhuma outra nação tinha isso. Todas as outras nações estão confusas, inventam o seu jeitão para chegar a Deus. Mas Deus revelou como aquilo que agrada a Deus. Qual era o problema do homem? Qual era como é a pessoa de Deus? Por que o mundo, o ser humano está desse jeito? Deus tinha revelado para a nação de Israel. E, através da nação de Israel, Deus queria que todos os homens soubessem disso. E, através da nação de Israel, Deus prometeu um libertador, alguém que viria e resolveria um dia todo esse problema, definitivamente. Então, a nação de Israel passaria a ter uma religião, um estatuto civil, uma forma de viver, e seriam abençoados se obedecessem, e seriam punidos se desobedecessem, para mostrar, para Deus revelar, eu sou fiel. E a nação de Israel, em determinados momentos, foi muito bem, mas em determinado momento se afastava de Deus, curtia a vida dos outros povos, iludidos, confusos, cegos, e aí a própria nação tinha que ser disciplinada por Deus. Então, o que nós vemos no livro de Juízes, essa quantidade de ciclos de falhas, não aprendiam, e cada vez era pior. E, ao mesmo tempo, nós vemos que Deus é forte. No livro de Juízes, a gente vai ver o quanto Deus é forte, sábio, tem tudo sob seu controle, nada escapa ao seu controle, e Ele tem um propósito, e Ele nunca vai deixar aquele povo, ou as pessoas que foram chamadas pelo seu nome, serem excluídas da terra, excluídas da sua presença. Então, apesar de Eude, Sangar, Otoniel, Débora, Baraque, Gideão, Jefité, Sansão, todos eles terem mostrado que eram pessoas iguais a nós, com seus fracassos, as suas dificuldades, eles foram considerados por Deus como heróis da fé. Por quê? Em determinado momento, apesar das suas fraquezas, quando Deus fala, vai fazer isso, faça isso, eles obedeceram, então demonstrando que aquilo seria possível por causa do poder de Deus. Então, eles são chamados de heróis da fé. É a mesma coisa, que nós somos chamados por Deus a crermos em Jesus, e nós descansamos que a nossa salvação está nos méritos de Jesus. Não dá para entender como isso acontece, mas nós descansamos, não no nosso mérito, não no nosso esforço, não no nosso sacrifício, mas porque Deus falou. Então, nós descansamos na pessoa de Deus e na palavra de Deus. Então, a última mensagem que nós vimos sobre Sansão foi a graça redentora capacitou o servo inconstante para dar um golpe final no opressor. Deus conseguiu começar a libertar a nação de Israel. Não era uma coisa que Deus não conseguiria, mas foi nesse momento que ele fez isso. E depois dessa história de Sansão, segue duas histórias. Sansão foi o último juiz. Então, nós estamos caminhando para o fim agora. E agora, o autor, que é Samuel, vai colocar para nós duas histórias que não falam de juiz. Mas ele vai colocar para nós por que a nação de Israel chegou a um ponto de rejeitar até o próprio Samuel como líder da nação, como um certo juiz, um certo governador, para desejarem um rei. Eles não sabem o que estão pedindo. Deus tinha falado lá em Abraão já, que um dia chegaria ao ponto da nação de Israel querer um rei, querer ser igual às outras nações. E é o que eles estão querendo. Eles tinham a vontade de Deus, tinha tudo organizado, tinha a lei do Senhor, eles poderiam viver em famílias, tendo um centro de adoração, mas eles vacilam, eles não usam essas coisas para o bem deles. E já que toda vez que um juiz os liberta, esse juiz, num certo sentido, se torna um governador. Mas esse governador morre e não tem um seguinte. Então a nação de Israel se afasta e volta a pecar. De repente tem um problema novamente. Aí surge um libertador, ele liberta, guerreia, vence a batalha contra os inimigos. Ele governa por um certo tempo e a nação de Israel vive alguns anos de paz, sem opressão.
mas depois morre esse juiz, novamente eles caem, esquecem o Senhor e voltam. Então eles falam, nós precisamos ter uma continuidade, uma monarquia, um rei que começa a governar e depois que ele morra, um outro tome o poder. E aí ele vai governar sobre nós. Como nós gostamos de sermos governados e não deixar esse espaço para Deus nos governar. Nós precisamos que alguém nos dirija, alguém nos leve a beber água, a acordar a gente, dizer a hora agora para dormir. Então, Sansão é o último juiz, depois segue duas histórias, e essas duas histórias mostram para nós a realidade em que chegou a nação de Israel. E o ponto principal, eles começaram a ter um relacionamento com Deus como se Deus fosse um ídolo. E o texto aqui hoje é mais para mostrar a respeito disso. Então, o texto que nós vamos ver é o capítulo inteiro do livro de Juízes, do versículo 1 ao 13. É um texto não pequeno, mas também não muito grande. E a tese desse texto, o resumo desse texto, que a degeneração de Israel é demonstrada pela confusão espiritual de Mica. Então, mostrar que depois de Sansão, em vez da nação de Israel, puxa, vamos voltar a Deus? Não. Samuel, o autor aqui, ele vai mostrar por que a nação de Israel está sofrendo repetidamente várias vezes. E mesmo Deus libertando, destruindo aquela ideia de que Dagon era superior a Deus, a nação de Israel ela vive nessa degeneração. Isso é cada vez pior, se corrompendo cada vez pior, se desmanchando, perdendo todo o vínculo com Deus. E Samuel vai relatar uma historinha que ela é triste, mas ela é até engraçada. É rir para não chorar, mostrando essa confusão espiritual. E o assustador, que essa história é um espelho. Sabe espelho do quê? Da nossa atualidade. O livro de Juízes é um espelho da nossa atualidade. Por isso que a gente até escolheu o livro de Juízes. Não é que é uma história tão antiga, mas é uma realidade do nosso coração, do coração da sociedade e do coração dos cristãos, nosso, meu, de vocês, de todas as igrejas. E em algum momento nós vamos ver a nossa imagem refletida nessas histórias. Vamos começar? Versículo 1. Em primeiro lugar aqui, esse texto que a gente vai ler vai mostrar que Mica e sua mãe, eles eram vazios de Deus. Eles eram religiosos. Estavam debaixo da aliança de Deus. Tinham preocupações espirituais. Mas eram vazios. Não tinha nenhuma substância no coração deles. E a coisa séria. Olha só como começa a história. Havia um homem, então Samuel começa a dizer, havia um homem, mostrando a situação, o contexto da época. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, ou Micaías. O nome significa semelhante a Deus. Olha só que nome bonito. A imagem de Deus. É isso que a gente estudou a semana passada sobre quem é o homem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mica, o significado do nome dele é esse. Enquanto os pais de Sansão colocaram o nome pagão, a mãe de Mica colocou o nome de Mica. Semelhante à imagem de Deus. Para lembrar que Deus criou o ser humano. E havia um homem da região montanhosa de Efraim. Efraim é uma tribo muito grande, são descendentes do filho de José. José não teve nenhuma fazenda no nome dele, mas por causa que ele foi tão abençoado e ele serviu os descendentes do povo de Deus, lá no Egito, que Deus deu uma porção dobrada para ele. Em vez de dar uma fazenda, 2 fazendas para José, Deus deu uma fazenda para Manassés e outra fazenda para Efraim, que eram os filhos de José. As outras tribos, cada uma recebeu no seu nome. Então, Efraim e Manassés são tribos grandes,
como a bênção, como o coração de Deus estava voltado a José, como José foi, Deus o abençoou. E Efraim era numa região montanhosa, e é uma tribo que vai aparecer 2 vezes aqui no livro, várias vezes, mas 2 vezes são semelhantes, com Gideão e Jefté. Com Gideão, eles queriam os despojos, achando que Gideão não honrou eles. Eram pessoas que eram voltadas para si mesmo. E Gideão não queria perder tempo, não queria discutir com eles. Ele dá um elogio muito grande. Vocês são os caras. Vocês são celebridades. Vocês são melhores que todo mundo. Quem sou eu? Gideão não queria explicar, ficar ali e tal, batendo papo. E aí eles ficaram contentes com aquilo, né? Gideão alimentou o coração, a idolatria do coração deles, e eles ficaram tranquilos. Em Jefté, a mesma história. Jefté chamou vários povos da nação de Israel, várias tribos para lutar, e eles não foram. Daí Jefté vai lá e ganha dos amonitas, e quando vai repartir os despojos, peraí, o que você pensa que você é? Você não chamou a gente e não está nem convidando a gente para os despojos? E Jefté fala, olha, eu dei minha vida, essas pessoas que estão comigo deram minha vida. E eles até assim, zombaram de umas pessoas que moravam perto deles, insultando eles. E Jefté era grosso, era diferente de Gideão, não quer perder tempo com esse. Gideão não queria perder tempo, então elogiou eles, se livrou deles. Muito tempo depois, essa raiz de Efraim, esse problema de Efraim de querer ser o bambambam, aí quando eles vêm para Jefté mata, guerreia com eles. E até quando eles estavam tentando fugir pelos tipo pontes lá do Jordão, os amigos de Jefté, os soldados de Jefté, ficavam e falavam se eles conseguiam falar Shibolete ou Sibolete, e como eles não conseguiam falar, eles acabaram morrendo pela própria língua. Então, nós vemos aqui Efraim sendo uma dor de cabeça para a nação de Israel, por causa do seu orgulho, da sua soberba, achando que era melhor que todo mundo, não se envolvia e depois ficava criticando. E daí queria os louros, queria a fama e os resultados do que os outros deram às suas vidas. E até insultavam e queriam. E nas 2 vezes, principalmente ali com Jefté, eles falaram que iam matar Jefté. Jefté perdeu a paciência, já era meio grosseiro, e acabou matando mais de 45 mil efraimitas. Novamente, essa história começa aqui, dizendo de um camarada da tribo de Efraim. Alguém que está envolvido, que pertence a um povinho, que acha que as coisas podem ser do seu jeito. E olha só o que acontece. Versículo 2. Ele chega para sua mãe e disse: Mãe, as 1.100 moedas de prata, 84 mil reais, 2,5 milhões de ienes, as 1.100 pratas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Olha que história bonita, né? Legal, né? Que eu estou ouvindo algum comentário aqui. Miséria? Você está falando que a situação era de miséria. Envolve muito dinheiro aqui, né? O que seria, talvez, esse dinheiro, né? Esses 84 mil reais ou 2,5 milhões de ienes? É um dinheiro bom. Possivelmente era um dinheiro do dote da mãe de Mica, que ela recebeu quando casou, e talvez o marido morreu. Então, era o dinheiro que ela teria para continuar a sua vida, ou investir, ou gastar pouquinho a pouquinho. O custo de vida era muito mais barato, mas é um dinheiro, para a época, muito considerável. E, de repente, esse dinheiro sumiu dentro da casa dela. E ela fica apavorada. E ela, uma coisa que não é bíblico, mas aí mostra o quanto ela está envolvida na cultura, o que essa mulher faz? Lança maldições.
Maldito seja aquele que pegou esse dinheiro, que ele morra atrás da porta, que faça... Sabe essas maldições quando pessoas lançam? Né? Nem estou me lembrando. Antes eu me lembrava de certas maldições. Mas você lembra de alguma maldição que as pessoas lançam por aí? Que ele morra acidentado, que caia um raio na cabeça dele, que aconteça isso. Então ela vivia constantemente amaldiçoando a pessoa que ela não sabia que tinha roubado o dinheiro. E ela deve ter perguntado muitas vezes para o seu filho: você sabe quem? Ela não acreditava que talvez, não sei se ela acreditava ou não, que poderia ser o filho. Mas não sei se algumas vezes já aconteceu alguma coisa e você perdeu algo que era de valor, era o seu futuro, era a sua segurança. Já pensou? Você fica sem o chão. E aqui parece que Mica, ao ouvir essas maldições da mãe, começou a acreditar nas maldições. E ele falou: eu guardo esse dinheiro em algum lugar bem reservado, depois que minha mãe bater as botas, aí eu vou usar tranquilo. Mas ele começou a considerar essas maldições, começou a acreditar que isso seria possível, porque a palavra da mãe dela tem poder. Tem, né? Começa a acreditar nessas lacrações religiosas. E parece que ele fica preocupado. E um dia ele chega para a mãe: e agora como falar? Como vai ser a reação dela? Será que ela vai pegar o pau de vassoura e vai lascar na minha cabeça? Será que isso é melhor? O que a Ana está falando? Aconteceu alguma coisa assim, Ana? Mas, você consegue imaginar? Porque a gente não tem controle. Nós, muitas vezes, temos controle das nossas ações, mas não temos controle das consequências. Então, aqui, esse rapaz tinha planejado. Vai ser um grande investimento, vou ficar com ele. Mas daí, por causa das maldições, ele fica com medo. E agora também, ao falar para a mãe, ele não sabe qual seria a reação. Imagine a fúria, né? Você fica imaginando: se eu falar para a pessoa que fúria, como que ela vai reagir? E agora? Então, muitas vezes, nós não confessamos nosso pecado por causa do medo da reação de uma pessoa. E principalmente quando é uma pessoa que nós dissemos não, juramos pela morte da nossa mãe atrás da porta, né? Juramos juramos, porque a gente tanto queremos desfrutar do roubo, mas também começamos a mentir e negar por causa do medo da reação. Aí estamos num mato sem cachorro. Mas aqui talvez o medo das maldições foi maior do que as reações da mãe. E aí então ele confessa: mãe, seu dinheiro que sumiu, o qual a senhora lançou maldições, watashi. Sou eu. Ele não esperava que a mãe ia reagir dessa forma. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Que bonito, né? Hã? Não é bonito? Que coisa linda. Primeiro, ele falou: o dinheiro que eu peguei. Como a gente muda o nome das nossas ações? Ele não pegou o dinheiro. Ele roubou. E a mãe, o que ela fez? Passou o pano. Ela não confrontou, ela podia perdoar, mas havia uma necessidade de uma confrontação. Não uma vingança pessoal, mas ela precisava colocar devidamente o que o filho fez. Você roubou. Nos nossos dias, a gente vê pessoas: não, você tem uma síndrome compulsiva por... Ativa, mas como que é? Eu estava com essa palavra quando é roubar. Cleptomaníaca.
Você tem um transtorno obsessivo ativo de cleptomaníaco. Você não é o culpado. É um problema, talvez, que no parto, quando eu engravidei de você, eu coloquei café para o seu pai, e ele foi dormir e eu tomei o café. Então, isso daí contaminou você. Como nós gostamos de cientificar ou psicologizar o nosso pecado. Aqui não está o aspecto da confrontação e o perdão estendido. Olha que ela fala, que o Senhor o abençoe, meu filho. Ele estava não debaixo da maldição da mãe, ele estava debaixo da mão de Deus. Que perigo! Ela precisava confrontar e depois estender o perdão em nome de Deus. José, quando encontrou seus amigos, ele diz claramente, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. O perigo aqui é essas duas reações. Passar pano, porque você gosta tanto daquele rostinho bonitinho, ama tanto seu filho, ou destruir, se vingar, tomar o lugar de Deus. E essa mãe é complicada aqui. A mãe transforma a maldição que estava sobre o seu filho em bênção. Bonito. Mas não era da forma que Deus planejava. Deus tinha ensinado, sem derramamento de sangue não há remissão. Essa mãe devia, você sabe que você não me ofendeu. O problema não foi os sentimentos negativos, o sofrimento que você deu. Você pecou contra Deus. Se lembra lá o filho pródigo? O pai deixou ele embora. E ele perdeu tudo. Ele voltou arrependido porque, em determinado dia, ele chegou e caiu o cartão, caiu a ficha na cabeça dele, e ele falou assim, pequei contra os céus e contra a terra. Não é simplesmente, eu vou voltar lá, pai, deixa eu voltar. Não. Ele falou, pequei. Enquanto nós não dermos nomes às nossas ações erradas de pecado, e que pecado exige expiação, nós não somos libertados. E olha só o que aconteceu no versículo 3. Uma mãe sem noção alguma. E é interessante que alguns comentaristas, poucos, e a maior parte fala que isso é quase que impossível. Olha só o que aconteceu. O cara devolveu o dinheiro para a mãe. Ela devolve ao seu filho as 1.100 moedas de prata e disse, de minha parte, dedico essa prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Que espiritualidade. Percebe que eles estão debaixo aqui da aliança. Eles têm um conhecimento de Deus. Eles têm uma história com Deus. E ela fala, de minha parte dedico essa prata ao Senhor Deus, a favor do meu filho. Vou entregar como oferta 1.100 moedas de prata. E ela fala, por que ela entrega? O que ela deseja que aconteça? Essa prata será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo essa prata para você. Aqui, a tradução está meio complicada, mas a ideia é que ela queria que fosse feito com esse dinheiro uma imagem esculpida de madeira revestida com prata. É o que se fazia. Então, eles faziam uma escultura de madeira e depois derretiam a prata e depois ela esquentava, fazia umas folhinhas, depois eles iam batendo assim para moldar então aquela imagem. A ideia aqui é fazer uma imagem não de outro Deus, fazer uma imagem de Deus. Quando a nação de Israel saiu do Egito, Arão, o irmão de Moisés, quando Moisés subiu na montanha, o povo começou a ficar preocupado que Moisés não voltava. E aí eles foram fazer um bezerro de ouro. De quem é essa imagem do bezerro de ouro? Era uma imagem que eles achavam que poderia representar a Deus.
Então, de cara, ela não trata o pecado do seu filho e ainda vai e quebra o segundo mandamento: não farás para ti imagem nem do céu nem da terra para adorar. O dinheiro é dela, para que fazer isso? Mas aquela vida experimentada de sufoco, de sofrimento, de agonia, e agora vendo tudo voltando atrás, ela nem pensa, e ela precisava daquele dinheiro, para que fazer isso? Não havia necessidade, o filho já confessou. Ela passou pano para o filho. E agora o coração dela, por ser já um coração que está debaixo da aliança de Deus, eles são religiosos com referência a Deus, o coração dela está vazio de Deus. Então, quer transformar aquela alegria em algo concreto, em algo que fosse do jeito deles. Versículo 4. A mãe equivocada. Porém, o filho devolveu. O filho roubou, devolveu para ela. Ela pega, devolve para o filho e fala que tem um propósito. O filho pega e devolve para a mãe. Então, talvez o filho, poxa, mãe, dá para fazer, Dim? Que é isso, mãe? 1.100, você vai precisar da sua vida. Então, aí parece que começam a ficar um pouco ajuizadas. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, e aí, depois que o filho devolve, então a mãe, puxa, é muito, né? Eu preciso de... Ela pega 200 moedas de prata, 200 ciclos de prata. Então, ela fica com 900. Ela deu 200, fica com 900. E aí, então ela pega 200, que é equivalente mais ou menos a 14 mil reais, e as deu ao ourives, aquele cara que trabalha com essas coisas de fazer objetos de metal, de ouro, de prata, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, essa imagem aqui. E aí fala que a imagem ficou na casa de Mica. Então, parece que ele fez duas imagens, mas fala assim, aí o texto corrige aqui, e a imagem. Então, é uma imagem que envolveu fundição e escultura. E essa imagem, então, vai ficar na casa de Mica. Uma representação de Deus agora vai ser colocada na casa dele. Ele, no versículo 5, fala que ele começa agora com essa imagem, a mente dele já se livrou do problema da mãe, até corrigiu essa empolgação devota da mãe de dar tudo. Ele falou, não, mãe, não, estou aqui o dinheiro, fica com você. Então pega só 200 e vai lá e faz uma imagem. E ele pegou essa imagem e trouxe para casa. Estão entendendo esse vai e volta essa moeda aí está indo e voltando. Estava escondida, agora fica na mão de um, na mão de outro, e vai. No versículo 5 fala o seguinte, e assim, este homem, Mica, veio a ter um santuário. Um lugar para adoração a Deus. Só que Deus tinha prescrito para a nação de Israel que eles não deveriam adorar em nenhum outro lugar, a não ser no tabernáculo. Haveria uma devoção, uma oração em silêncio, mas nada daquilo que seria atos litúrgicos, atos de reunião, não poderia ser em nenhum outro lugar, a não ser no tabernáculo. Depois que o tabernáculo vai para Jerusalém, Jerusalém passa a ser o lugar. Nação de Israel tinha um lugar de adoração. Para quê? Para evitar aqueles vários lugares que as outras divindades tinham. E agora Mica, ele usurpa esse lugar definido por Deus e, no seu coração, ele estabelece que a sua casa, ou o lado da sua casa, ou num terreno próprio ali, ele vai e monta um lugar de adoração, segundo o seu coração. Além disso, ele fez uma estola sacerdotal. Deus tinha estabelecido a tribo de Levi, que da tribo de Levi teria os levitas, e Arão era um dos levitas, e dos descendentes de Arão seriam os sacerdotes. Estava estabelecido. Esse pessoal não poderia ter fazenda, não poderia ter terra, e não ganhariam salário. Eles seriam sustentados pelas ofertas generosas da nação de Israel, que seriam entregue no momento religioso de dízimos e ofertas, manjares, ali no tabernáculo. Parte dessas ofertas iam para eles. E os levitas seriam espalhados pela nação de Israel para transmitir a fé às famílias, e as famílias transmitirem a fé aos seus filhos.
Mas quando os pais não transmitiam a fé para os seus filhos começavam a ficar impertinentes, desrespeitosos, afastados de Deus. Aí os pais tiravam uma conclusão: também esses levitas não cuidam dos meus filhos. Meus filhos estão assim por causa dos levitas. Transferência de responsabilidade. E aí, já que os levitas não cumprem o seu papel, eu também não vou ajudar eles. Não vou cumprir o meu papel em cuidar deles como Deus estabeleceu. Então, as prescrições, aquilo que Deus estava estabelecido, estão sendo corrompidas. Tinha um lugar de adoração, a estola sacerdotal era dos sacerdotes, ninguém poderia fazer, nem o óleo ungido, que era o sacerdote, ninguém podia fazer. Deus estabeleceu que nenhuma tribo deveria fazer esse trabalho, somente a nação, a tribo de Levi e os sacerdotes. Por quê? Em cima deles, Deus colocou muitos detalhes, coisas importantes, e através daqueles detalhes, até a unção do sacerdote era um ritual muito complicado, para a nação de Israel entender que Deus é santo, e Ele exige santidade. Não é de qualquer jeito, do meu jeito. Não é da forma que eu penso que Deus é, ou como Ele aceita. Então, quando os levitas, sacerdotes, os levitas eram mais trabalhadores, música, limpeza, ensino, mas quando os levitas e os sacerdotes faziam o que faziam, o jeitão deles faziam, as crianças e os adultos olhavam para todas aquelas ações, aquelas atitudes, aquelas liturgias. Então, aquilo comunicava quem nós somos, pecadores depravados, afastados de Deus, e quem Deus é, e como a forma de se aproximar de Deus. Por isso que Deus não queria nenhuma confusão. A coisa tinha que ser muito clara. Era repetido, 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 e nunca um levita, um sacerdote, estou cansado de fazer do mesmo jeito, deixa eu fazer de outro jeito. Se lembra de Nadab e Abiú? Estavam cansados de fazer do mesmo jeito. Começaram a não dar importância, e todo dia que tinha que acender o fogo no santuário lá, vamos pegar esse fogo mesmo. E foram bêbados. É interessante que o fogo veio, queimou eles, transformou eles em cinza, e as vestes deles não se queimaram. Porque eram vestes especiais? Não. É que as vestes representavam a instituição de Deus. Deus não nega a instituição, mas quem exerce a instituição que Deus estabeleceu tem uma responsabilidade enorme. E paga um preço caro quando desvirtua ou quando erra. E assim esse homem Mica veio a ter um santuário, eu tenho que estabelecer um outro lugar para adoração. Não quero, estou cansado de ir lá. Por que não posso fazer aqui? Aí fez uma estola sacerdotal, ele reivindicou, ele usurpou algo que Deus tinha estabelecido. É os levitas sacerdotes. E colocou alguns ídolos do lar. Em vez de ter os objetos que lembravam a mezuzá ou algumas coisas que estavam no templo, ele começou a trazer objetos, e até, igual as pessoas faziam das outras tribos, ídolos do lar. Então, pequenas miniaturas de Deus. Dá sempre a ideia que Deus não é suficiente. Deus não cuida de todas as áreas da minha vida. Eu preciso de um ajudante, um auxiliar de Deus aqui. Então, alguém que cuide da minha horta, cuide dos meus animais, cuide da minha casa, no temporal. Então, acrescentou. E aí, quando uma dessas pessoas estrangeiras vier à minha casa, eles não vão ficar tão críticos comigo. Eles vão chegar, nossa, que legal, olha, gostei, me sinto bem na sua casa. Você não rejeita o meu Deus. Porque quando você fala, que lá em Deuteronômio 4, fala que existe um só Deus, Criador dos céus e da terra, o que você está afirmando com essa expressão? Os judeus falavam isso. É o Shema. Todo dia eles têm que recitar essa oração. O Senhor é o único Deus. Não há outro Deus igual a Ele. Quando você expressa isso na sua oração e diariamente diante de outras pessoas, o que você está falando? O que você está afirmando? Só o seu Deus é real. E a consequência é que você, entre linhas, você está dizendo o que a respeito dos deuses das pessoas?
Não existe, é falso. Você está iludido, você está errado. Quem gosta de receber essa afirmação? Então, ao afirmar que só existe um Deus, você está criando inimigos. Por isso que a nação de Israel é perseguida. Por isso que a igreja é perseguida. Algumas vezes eu vejo assim, ouço algumas pessoas dizerem, falando assim, a gente não pode dizer que só existe um Deus. Deus é um só. Então, as frases bonitas assim. Mas aí, como que você define esse Deus? Porque se o Deus de uma religião ele é de um jeito e o outro é totalmente diferente, então você crê em Jesus? Creio. Mas ele falou que ele é o caminho, a verdade é Deus e não há outro Deus. Mas você crê no que ele falou? Então as pessoas vivem confusas espiritualmente. Então ele fez uma estola sacerdotal, era um tipo de um avental que tinha 12 pedras aqui representando a nação de Israel. Era a veste litúrgica do sacerdote, ele dando a ideia de que ele era imbuído, ele tinha recebido de Deus a responsabilidade de orar, de interceder, de mediar, de levar aquele sacrifício para Deus e tornando o povo propício. Isto é, Deus o aceitava. Então o sacerdote, não que ele era o mediador, mas ele que levava aquele sacrifício até Deus. Mas ele, então, além de ter esses ídolos, além da história sacerdotal, ele passa a ter ídolos do lar, e aí ele consagra um dos seus filhos para ser o sacerdote. O sacerdote só podia ser filho descendente de Arão. Mas ele não está nem aí, é mais prático, é mais experimental. Dá certo, não tem problema. Deus vai abençoar. E aí, para evitar que a gente crie confusão, isto é, quando a Bíblia narra isso, o que a Bíblia está falando? Nós estamos estudando, eu estou comunicando para vocês que isso daqui era algo errado. Mas se ninguém comunicar, ninguém explicar, uma pessoa desavisada, quando lê esse negócio, eu vou fazer também. Aqui, está na Bíblia, Mica fez, eu posso fazer. Então já o autor Samuel já coloca aqui, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Isso é da cabeça vazia desses caras. Isso era errado. Algumas vezes pessoas falam, mas está lá na Bíblia. Mas você vai ver, entre linhas, foi o próprio Satanás que falou. Por exemplo, quer ver um texto? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Já viu esse texto? Já viu? São duas pessoas, dois homens, que estão assim, fazendo ídolos, imagens, e um incentivando o outro. Aí eu vou lá e está na Bíblia, e uso. Sim, está na Bíblia, nós precisamos ver o contexto, quem falou, por que falou. Então, o que o autor Samuel aqui está mostrando para nós era uma realidade tão degenerada, e por isso ele dá um aviso, gente, isso daí não é certo, é errado, mas olha a degeneração, olha a ladeira que a nação de Israel estava. Um cara surge, rouba a mãe, ele confessa o pecado, a mãe o abençoa, e ainda queria usar 1.000 moedas, mas depois o filho deu uma ajudinha lá para a mãe, ela só vai usar 200 moedas, para fazer Quem que saiu ganhando aqui foi o Ourives. Agora, da onde é esse Ourives? Da nação de Israel? E por que ele faz? Havia uma ameaça no livro de Salmos para toda aquela pessoa que serve, que constrói, se torne igual àquilo que construa. Será que esse Ourives faz por causa do negócio? Estão percebendo que a vida espiritual aqui está se tornando um negócio? Dinheiro envolvido? Então Samuel dá esse alerta. Aí, Samuel muda um pouquinho a história, mas para juntar de novo. E a coisa pior ainda. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Então, ele era da tribo de Levi, mas morava dentro da tribo de Judá. Os levitas eram espalhados pela nação de Israel. Então, os levitas, nesse espalhamento, eles eram levitas, não podiam ter terra,
E eles moravam dentro dessas tribos. Então, tem um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Ele era um morador dessa tribo, mas ele era levita. Ele não podia ter posse, ele era sustentado, mas ele tinha esse trabalho. Ele tinha um chamado de servir a nação de Israel, comunicando, ensinando, participando dos serviços religiosos da nação de Israel. E ele era levita e estrangeiro naquele lugar. O que acontece? Mica estava lá, de repente passou um rapaz lá, está caminhando. A ideia é que parece que ele está à toa. Ele não devia estar passeando aí. Lá em Efraim é o norte, Judá aqui é o sul. Então ele está, talvez dando uma sondada, se dá para montar algum empreendimento, se dá para montar, se em algum lugar era melhor. Já que Efraim é um lugar muito próspero, vou dar uma chegada lá, vou dar uma passeada por lá. E ele teve sorte. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. Foi por conta própria. Havia uma organização para se estabelecer, exercer a sua responsabilidade. E assim, seguindo o seu caminho, mostra muito o coração dele, ele está seguindo o seu caminho. Eles eram descendentes, não havia outro caminho para seguir a não ser cumprir o propósito de vida já estabelecido. Mas algumas pessoas se cansam, querem novidades. Estou cansado de Deus, ele sempre é assim. E ele então vai seguir o seu caminho. E ao seguir o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Ele chegou lá. O que Mica tinha feito? Qual que era a situação que Mica estava vivendo? Ele fez um santuário, fez uma estola sacerdotal, fez ídolos do lar. E que mais? Eu esqueci. E quis ungir o seu filho como sacerdote. Mas o seu filho não é da descendente da tribo de Levi. E agora esse jovem aqui, que está seguindo o seu caminho, está à toa. Não era para estar assim daquele jeito. Ele tem uma vida definida, uma vida estabelecida. Os seus descendentes vão continuar sendo levitas. Essa tribo tem um privilégio muito grande de serem chamados por Deus, mas para algumas pessoas isso é ser chato. Nasceu para ser levita. O neto nasceu, o que você vai querer ser na vida? Eu não tenho que querer, eu sou levita. Para algumas pessoas isso é segurança, isso é tranquilidade, vai ser sustentado pela nação de Israel, mas não vai ter herança, não vai ter salário. Vai ser sustentado pelos outros. Muitos não gostam de ser sustentados pelos outros. E nas crises que a nação de Israel passava, chegou ao ponto, em alguns reis, do templo do Senhor fechar, porque os levitas e sacerdotes não tinham nenhum sustento, e eles foram fazer baito para se sustentar. E aí, quando Mica viu esse jovem passar, viu o jeitão dele, né, soube que era levita, Mica levantou a voz para ele e falou: fica comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Ele tinha ungido o filho, mas não era meio paraguaio. Não sei se vocês entendem essa expressão. Não era legítimo, né? Não era puro sangue. Né? Xing-ling. Mas agora tem um original. Só que era levita. Quem que podia ser sacerdote? O levita, que era descendente de Arão. Não sei se esse levita era descendente de Arão ou não. Mas está quase ali, né? Ele conhece as leis, conhece os rituais, conhece as cerimônias, conhece as rezas, né? Conhece tudo. Eles eram orientadores, eles eram conselheiros. Então agora Mica está alegre porque falou: uau! Que bênção! E ele fala: eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O cara estava à toa porque estava cansado daquilo lá, não tem nada, sempre dependendo de sustento, a nação de Israel sempre vai sendo irresponsável com o sustento. Mas agora, quando ele passa para Mica, perto de Mica, essa oferta de ter um dinheiro por ano, Mica fala: olha, vou dar
roupa e aquilo que é para alimentar. Você morar. Então, era a responsabilidade da nação de Israel. Mas, além, eu vou dar 10 moedas de prata por ano. Sabe quanto dava isso? R$ 700 por ano. Eu acho que eu não tenho aqui a conversão. Daria 700. É muito pouco. Mas entrava no bolso livre. Eu não teria que fazer mais nada com esse dinheiro. Opa, então eu vou poder comprar o que eu quero, meu tênis Nike, né? Então, opa, livre. Eu não tinha isso lá. Agora eu tenho. E além da garantia que era a obrigação, a roupa e o sustento, tudo aquilo que é referente à vida. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. É uma concessão. Ele consentiu. Não, eu topo. Não poderia, mas eu topo. E o jovem era para ele como um dos seus filhos. Santuário, estola sacerdotal, ídolos do lar. Ungiu o filho, mas agora aparece um cara melhor, então já transferiu para o filho. Coitado do filho, né? E ainda vai tratar esse camarada como filho. Quem que não gostaria de estar no lugar de ser levita, né? A ideia aqui soa como um empreendedorismo gospel, um empreendedorismo espiritual. E quem sabe as pessoas ao redor vão se agradar, em vez de ir para Jerusalém, que Efraim era longe, tinha que descer, depois subir, e subir Jerusalém. Então, estamos aqui em casa. E, de repente, a gente pode não fazer tanto do jeito que é tão exigido lá em Israel. A gente pode fazer de uma forma. É só um levita que é sacerdote, ele é tudo ao mesmo tempo. Olha que vantagem. E como isso está dando certo. É Deus que mandou você, o levita. Não é? Então, Mica consagrou o jovem levita. Que autoridade ele tem para consagrar? Mas ele consagrou. Que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Deu tudo certo, deu além do que eu imaginava. Então agora eu sei que Deus vai me abençoar. Qual o propósito da nossa vida com Deus? Ser abençoado ou ter intimidade com Deus? Para Mica, o vazio que ele tinha no coração dele o levou a ser desse jeito e a praticar desse jeito, porque ele queria só o resultado de ser abençoado. A experiência de ser abençoado. Mica tem um sentimento, ele passa a ter um sentimento aqui que está tudo bem. Olha só, pensei em ungir até o meu filho, fiz essas coisas, mas daqui a pouco Deus mandou. Né? Aqueles testemunhos que a gente vê, você fala, nossa, que humilhação que está fazendo para Deus. Mas a espiritualização do evento. Nossa fé não está baseada em nossos sentidos, experiências e resultados. Nossa fé não pode ser baseada no que eu sinto, na minha experiência, ou nos resultados. Está dando certo, então é certo. Isso é pragmatismo. Nossa fé tem que ser baseada, alicerçada na revelação que Deus colocou para nós. Se não estiver essa ligação, nossa fé é vazia. E é uma fé mentirosa. Nós adoramos a Deus da forma que Ele deve ser adorado, e não da forma que for conveniente. Podiam fazer diferente. Tem coisas que nós podemos fazer diferente. Instrumentos diferentes, músicas diferentes. De repente, se eu pegar esse púlpito aqui e colocar no fundo e colocar as cadeiras ao contrário, não tem problema nenhum. Teve no começo do ano, a gente fez uma formação aqui diferente. Então, algumas vezes tem formas que a gente pode mudar, mas a substância não. Nunca. Nunca. O que era essa família? Essa família era religiosa, criam em Deus, mas não tinha nada a ver com Deus.
falavam que criam em Deus, usavam o nome de Deus no seu dia a dia, mas não tinham nada de Deus. O que eles faziam era a minha vontade, meus conceitos, o meu jeito. Era a religião que queria domesticar a Deus. Então, Deus tem que fazer do jeito que eu quero aí. E algumas vezes eu vou dar glória a Deus porque as coisas deu certo. Agora, você tem um jovem, à toa, que vai se encontrar com um cara vazio. Né? Dá tudo certo. Então, essas santas coincidências, né? E essas experiências, essas mudanças que a gente faz, algumas vezes pode ser até excitante. Pode até ser vantajosa economicamente. E pode ser prática. Mas ela não vem de Deus. Vem do nosso coração vazio e vem de nós estarmos à toa, de uma pessoa estar à toa. O objetivo de Mica não era amar e conhecer a Deus. O objetivo dele era somente as bênçãos que ele podia receber, as vantagens por causa dessas coisas que ele montou. Ser mais prático, ou receber fama, ou de repente começar um novo empreendimento gospel. Uma coisa que é triste, toda vez que nós amoldamos Deus, toda vez que uma pessoa amolda Deus ao seu jeito, nós vamos nos frustrar. Porque não estamos tendo ligação com Deus, nós estamos criando uma imagem, criando um ídolo, e pode ser que algumas vezes dê resultado como esse levita apareceu. E aí vai fazer com que a gente tenha uma satisfação, um sentimento de que estamos sendo aprovados. Mas depois de um tempo, vamos ver que a presença de Deus não se faz. E aí vamos ficar frustrados. O que Mica tinha feito era só preparado a exteriorização da adoração. Só as coisas e objetos, mas ele não foi em primeiro para Deus, para que Deus, então, e conhecer quais eram as prescrições. Ele estabeleceu as prescrições. Uma coisa que essa mensagem toca é essa pergunta: por que não podemos fazer a imagem de Deus para adorar? Mica não entendia isso. A nação de Israel estava tão degenerada que eles não tinham prestado, já não lembravam do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Fazer imagem de escultura já é uma degeneração. A coisa começa muito antes. Isso já estava acontecendo com a nação de Israel, quando a nação de Israel já estava tratando Deus como um ídolo. Então, já que estavam tratando Deus, se relacionando com Deus como se fosse um ídolo, então, por que não criar uma imagem? Então, eles nem pensavam duas vezes: vamos transformar esse momento, a situação, já que você devolveu as moedas de prata, já que tem um levita, vamos transformar no lugar de santuário. As prescrições divinas não tinham mais valor nenhum. E aí o resultado da degeneração é o homem se tornar idólatra. Agora a pergunta é: por que nós não podemos adorar a Deus fazendo imagem? É uma leitura, eu vou ler, depois, se você quiser isso aqui, para depois pensar muito. Nós não devemos, aqui está num livro do Timothy Keller, ele mostra assim, por que nós somos um coração que é uma fábrica de ídolos. Esses ídolos podem quando a degeneração é tão grande, essa idolatria que está no nosso coração, ela pode se converter em imagens. Mas a idolatria, ela não só está quando fazemos imagem, ela está antes. É o último passo fazer a imagem, mas o passo anterior é que tratamos Deus como ídolo. Foi assim com Jefité, que Deus fala, vai, e ele quer fazer um sacrifício. Ele colocou sua filha como holocausto, para que ela fosse proibida, então, de casar. E ela aceitou. Então, nós achamos que precisamos fazer alguma coisa para ganhar o favor de Deus, quando Deus falou, vai. Timothy Keller ele fala que não podemos adorar a Deus por meio de imagens, porque revelaria somente parte da pessoa de Deus.
uma imagem ela só vai revelar uma parte da pessoa de Deus. Deus é tão completo, infinito. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é justo, ele é soberano, ele é infinito, ele é imutável. Ele é gracioso, amoroso, ele é justo, ele é verdadeiro. Como você vai representar os atributos invisíveis de Deus em algo que é visível? Então você vai escolher uma parte, uma faceta de Deus e vai tentar representar nessa imagem. E quando você faz isso, você está escondendo coisas que Deus é. E essa faceta vai ser algo que te interessa. Então é por isso que há essa quantidade de ídolos do lar e essa quantidade de ídolos na humanidade, porque cada ídolo, muitas vezes estão até em guerra entre si. Você quer casar? Então vá no lugar onde fabrica imagens e compre o Santo Antônio. Aí você vai rezar para o Santo Antônio, mas se ele não atender, o que você faz? Coloca ele de ponta cabeça. Você está com um problema de visão, você vai trazer um ídolo para dentro da sua casa para então rezar, interceder para ele te abençoar. Você vai trazer quem? A Santa Luzia. Alguém conhece mais de algum anjo, de algum santo aí? Todos esses santos servem para alguma coisa. Então, quando nós adoramos a Deus por meio de imagens, isso revela um espírito interior que não quer se submeter a Deus exatamente como Ele é. Nós não queremos se submeter a Deus como Ele é. Então nós precisamos criar um ídolo à nossa visão, mas que deseja escolher os atributos para criar um Deus que nos seja agradável. Adorar a Deus por meio de imagem é tentar aprisionar, controlar e engaiolar a Deus. Já viu algum Deus engaiolado? Nunca viu? Vai em Nara. Tem uma primeira parte, que é uma coberta, que eles cobram ingresso para você visitar lá o Buda. E nessa parte, quando você passa por cima, é uma escadinha que sobe assim, você vê umas gaiolas, umas grades. E lá estão os deuses empoeirados, mais assustadores, parecem mais demônios. E aí quando você está chegando perto do templo, aí tem uma mulher de madeira lá com uma roupa que já está quase se desfazendo de tão podre que está essa roupa por causa do sol e da chuva. E dizendo que ela era grande coisa. Mas ela tem uma faceta. Quando nós tentamos adorar a Deus criando imagens, a gente fala assim, eu acho que Deus não faria isso, porque eu não quero que Ele faça. Eu acho que Deus só faz isso. Então nós começamos a assim, esfatiar Deus. Fatiar Deus para só termos aquilo que é do meu interesse. Para mim, algumas fatias. Para os outros, outras fatias. Porque para os outros, nós gostamos que Deus seja severo, Deus castigue, Deus repreenda. Para mim, não. Deus tem que ser perdoador, tem que ser consolador, restaurador. Mudamos, queremos. Temos a necessidade de ter um Deus que se amolde às sensibilidades da nossa cultura. Então, nós não queremos que esses atributos de santidade, de pureza, porque a sociedade está mudando, então a gente tem que amoldar Deus, tem que mudar a pessoa de Deus. É assustador a quantidade de igrejas que estão mudando Deus. E o princípio, o atributo que eles não... Deus é amor. Deus é perdão. Deus quer que você seja feliz. A segunda frase, segundo ponto, eu acabei esquecendo. Apesar de muitas vezes não termos imagem de fundição e escultura, também temos Deus no nosso coração como se fosse um ídolo, uma imagem, com uma certa aparência, com uma certa qualidade. Outro ponto, como Mica e sua mãe, estamos remodelando Deus para que Ele se encaixe no nosso coração e em nossa sociedade, em vez de permitir que Ele remodele o nosso coração e nossa sociedade.
Fazemos isso muitas vezes quando queremos mudar o que a palavra de Deus diz ou até atualizar a palavra. Deus que tem que ser remoldado aos dias atuais. A função de Deus é mexer no meu coração, é mudar o meu coração. O apóstolo Paulo, quando começou o seu ministério, ele se vangloriava do que ele era entre os judeus. Ele era o cara, conhecedor, ninguém, ele fala em Filipenses que ninguém suplantava ele. Ele era muito bom. Quando ele se converteu, depois de um tempo, ele foi escrever um livro, ele entendeu que Pedro, que não era nada, era um pescador, ele entendeu que a graça já estava efetuando tanta coisa boa na vida dos apóstolos, que quando ele vai escrever a respeito dele comparado aos apóstolos, ele fala assim: eu, dos apóstolos, sou o menor. Porque Deus, quando ele fala do que ele era antes, ele se vangloriava de ser o melhor entre os fariseus, os príncipes dos fariseus. Mas agora, quando se converteu e está vivendo entre os meus apóstolos, que é Pedro, André, Simeão, Judas, Natanael, tudo pessoas simples, e ele era o estudado. Ele fala: dos apóstolos, eu sou o menor. Passou-se algum tempo de ministério, de sofrer perseguições, ele fala: eu, dos santos, isto é, de todo mundo, de toda a igreja, todos aqueles que são salvos, dos santos, eu sou o menor. Antes era dos apóstolos, que eram liderança. Agora ele fala que dos santos, de tudo quanto é crente que existe, ele se julgava, ele tinha aprendido, Deus tinha modelado o seu coração, que o julgamento que ele tinha sobre ele mesmo, é que ele era menor que esses caras. Percebe o quanto Deus estava moldando o coração dele, e não ele moldando quem Deus é? E aí, depois de um tempo, no final do ministério, depois de 30 anos de ministério, sabe o que ele fala sobre ele? Eu, o maior dos pecadores. Essa é a evolução espiritual que Deus provoca em mim. Quanto mais eu caminho em santidade, Deus vai moldando o meu coração. Quanto mais luz eu encontro, quanto mais claridade eu vejo nessa grandeza, na santidade de Deus, o meu julgamento a respeito de mim é um progresso, é uma coisa boa, que é ter um conhecimento da verdade de quem eu sou. E esse conhecimento é: eu não mereço a graça, eu não mereço o perdão de Deus, eu mereço a justiça de Deus, mas eu creio que Ele me salvou em Jesus Cristo. Em vez dessa ira de Deus ser sobre mim, foi sobre Jesus. Então eu sou um miserável pecador, mas salvo, redimido, e a perseverança que eu tenho é porque o Espírito Santo está em mim. Eu sou salvo e vou perseverar, porque Deus vai fazer com que eu persevere. Não porque eu mereça, mas porque Ele me ama. Então, esse conhecimento a respeito de nós mesmos vai ser cada vez mais perfeito, mas ele vai soar como uma fraqueza. E apesar dos méritos e os louros que podemos receber por causa do nosso esforço, vai ser entendido como graça. Por isso que quando pessoas vão chegar lá diante de Deus, que fizeram muito, que deram suas vidas para Deus, e receberem galardões, receberem coroas, o que eles vão fazer com isso? Ó a minha, hein? Ó, que legal, né? Eles vão fazer isso? Eles vão colocar aos pés de Jesus. Eu falo: eu não mereço. Eu não mereço. Mica dizia que ele merecia, e ele fatiou algumas coisas que pertencem a Deus e criou uma nova religião, um empreendimento. Alguns alertas aqui. Deus não está de brincadeira ou de gracinha quando estabeleceu os princípios para a nossa salvação e viver como filhos de Deus. Tudo aquilo que nós temos para ser salvos e para vivermos a vida cristã está revelado nas Escrituras. Deus não está de brincadeirinha.
nem de gracinha. Não são sugestões. Eu não posso alterar, eu não posso atualizar. Há uma contextualização, uma implicação e uma aplicação contemporânea, mas o princípio é eterno. Eu não tenho direito, não tenho a prerrogativa de alterar nada disso. Deus precisa moldar o meu coração e não eu moldar Deus de acordo com o meu coração. Nunca tivemos na história da humanidade essa pressão sobre nós crentes, sobre nós salvos, sobre a palavra de Deus. Essa pressão de que tudo isso é intolerância, isso é arcaico, isso é patriarquismo. Então, sempre querendo acrescentar ou tirar coisa daquilo que é a prescrição de Deus. O que nós vimos hoje, fazendo um resumo, é a degeneração de Israel é demonstrada pela confusão espiritual de Mica. Vocês viram? Uma historinha simples, uma brincadeirinha, mas demonstra a degeneração por causa dessa confusão. Nossa sociedade, podemos dizer que ela está degenerada. Por quê? Na história, nunca tivemos uma confusão espiritual tão grande como a atual. E até mesmo dentro do cristianismo. O que Jesus Cristo fala em João 14, 5 e 6? Jesus Cristo está falando com os discípulos algumas coisas, então Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Isso é, como podemos saber? Se o Senhor está falando que vai para algum lugar, a gente não sabe. Então, como nós podemos saber o caminho? Que caminho é esse que o Senhor está falando que vai tomar? Mas Jesus respondeu: eu sou o caminho. Não há nenhum outro caminho que se chegue até Deus. Eu sou a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade a respeito de Deus e a verdade sobre o mundo, como que o mundo está condenado e o que vai acontecer no futuro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem. A prova de que Jesus Cristo é Deus. Ele veio de Deus e voltará ao Pai. E ninguém vem ao Pai. Está falando que Ele e o Pai somos um. Ele não fala assim, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem. Então, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade, e ninguém tem vida eterna, não passará pelo processo de perdão, de reconciliação com Deus. Não há outro acesso a Deus, a não ser por Jesus. Paulo fala que qualquer outra pessoa que vem com qualquer outra ideia, tirando a graça, tirando a misericórdia de Deus e negando a fé, isto é, somente pela fé, pela graça, mediante a fé que temos acesso a Deus, qualquer pessoa que acrescente ou tire ou manipule isso, é outro evangelho. E sendo outro evangelho, deve ser considerado como diante de Deus? Anátema. Anátema significa amaldiçoado. Não o evangelho, essa outra ideia ser amaldiçoada, é a pessoa que traz essas ideias. Qualquer pessoa que traz uma outra ideia de um outro tipo de religiosidade, outro tipo de espiritualidade, de outro tipo de acesso, de outro tipo de reconciliação com Deus, por mais bonita, prática, econômica que seja, a pessoa deve ser considerada amaldiçoada. Então nós temos que ter muito cuidado até com o que nós falamos. Achamos que entendemos algumas ideias e proclamamos aquilo como se fosse verdade. Se não for de acordo com a palavra de Deus, eu estarei debaixo da maldição de Deus. Perigoso. Muito sério. Por isso que Tiago fala, não sejais muitos de vós mestres. Eu fico apavorado com o que eu tenho que ensinar. Algumas vezes eu solto algumas ideias, depois eu quero engolir, porque não está certo. Não está claro. Muitas vezes é metade de uma ideia, mas tem que ser a ideia completa. Então, nós temos que ter preocupação com isso. Amém? Espero que não tenha aborrecido vocês, mas a minha oração é que para a gente, que essas verdades que a gente viu hoje possa moldar o nosso coração e vermos como nós podemos ser igual Micas. Como nós podemos ser igual a esse levita que está à toa, e que foi chamado por Deus, mas está buscando um caminho. E aí encontra uma oportunidade.
toda vez que a gente abandonar o nosso propósito de vida e começar a seguir o caminho, nós vamos achar uma porta aberta. E esse é um critério, muitas vezes, para a gente, que a gente coloca diante de Deus, para saber se é da vontade de Deus. Não, Deus, eu quero fazer tal coisa. Se for da tua vontade, que encontre uma porta aberta. E aí você vai encontrar sempre uma porta aberta. Jonas queria fugir da presença de Deus, não queria atender o chamado de Deus. Quem sabe eu vou evangelizar em outro lugar e dê tudo certo. Ele saiu, desceu do monte, foi até o porto, achou um navio, né? Que coisa, não era toda hora que tinha um navio. Tinha passagem, ele pagou a passagem, desceu para o porão e tinha um lugar ali, no porão, que era fresquinho, e tinha até algumas coisas assim que ele podia deitar e dormir, estava dormindo profundamente. O barco partiu, veio uma tempestade, até que Deus colocou ele às claras. Você é o culpado de estar acontecendo tudo isso. Mas até ali deu tudo certo, as portas estavam abertas. Cuidado com porta aberta. Cuidado.